Enquanto a gente tava jogando videogame, o cara tava lendo. Enquanto a gente tava jogando bola, o cara tava lendo. E aí teve uma época da minha vida que a galera falou, pô, pra que você lê tanto, cara? Você vende água. Você é servente de pedreiro, pra que você tá lendo? Eu falo, cara, eu tô lendo, que eu tô plantando. E quando você tá plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você tá plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Minha vida foi constituída de mais não do que sim. E a diferença foi o que eu fiz com esses nãos. Então, eu costumo dizer que eu sou o resultado do não que eu dei para os nãos que me deram. Eu pesava 69 quilos, essa caixa levava 68 quilos. O cara fala, empreender no Brasil não é fácil. Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz e eu não sou qualquer um. Então, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. Quando eu estava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Pronto, aquele cara acordou o gigante. Isso era 27 de março de 2018. No dia 28 eu sentei lá em casa e gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. Um negro que não fez faculdade, com 41 anos de idade, morador de comunidade, um da Silva, e que por sua conta e risco, por não se vitimizar, ele saiu de vendedor de água em Copacabana. Em 120 dias ele estava em Harvard. Se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O Rick já tinha deixado de ser um CPF e já era grito de um povo. Eu já literalmente representava a 47ª frase do hino nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um brasileiro não fugindo à luta. A galera me pergunta, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. E antes de você se preparar para o mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com a caixa cheia de água e você vai vender só duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu isopor e falar isso não é para mim, você já perdeu. E você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. O meu porquê não é ter R$1 milhão, meu porquê é poder tomar benção da minha filha com propriedade, assim, com verdade. Então isso é o meu porquê. Então meu porquê não é supérfluo. Meu porquê não é um material, não é um bem. Meu porquê é o que eu quero deixar de legado nessa terra. Quando o porquê é muito forte, ou por quem é muito forte, meu amigo, você vai fazer sua engrenagem girar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. Ao lado do meu fiel fechamento, minha caixa de isopor, companheira da época da areia de Copacabana, ao lado do livro que lancei outro dia que milhares de vocês já levaram para casa, ao lado da revista que foi capa no mês de outubro, eu passo para contar essa novidade para vocês, ó. Estou embarcando daqui a 10 dias para a Europa para levar minha mensagem para o outro lado do mundo. Eu estou lhe dizendo que aquele neguinho que vendia água em Copacabana até há 190 dias atrás não desacreditou do seu sonho, da sua força, da sua possibilidade e foi em busca daquele que ele acreditava, que ele sabia que podia fazer. Eu estou lhe dizendo que você precisa continuar acreditando no seu sonho. Mesmo que o mundo esteja zombando da sua cara, você precisa continuar lutando pelo aquilo que você acredita, você não tem o direito de desistir. Eu lutei 41 anos fielmente para chegar até aqui, você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos. Que quem embarca não é um CPF. É o grito de um povo. Verás que um filho teu não foge à luta. O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? Ih, tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Como fazer isso? A grande pergunta é essa, né?
Como? Porque é muito fácil você saber que, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar aos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. Você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos. A sua mente absorve o mundo. E por isso, você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, isso é o mundo. Você se vê e fala, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento. E você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta,
você vai desconfiar das pessoas. Eles querem me passar a perna. Existe sempre uma segunda intenção. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novas oportunidades, porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Tem gente que fala, não tenho medo de nada. Mas é mesmo? Será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso. Porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. Você tem que construir. Se você vai virar uma noite, você tem que construir o teu futuro naquela noite. Se você vai virar um fim de semana, você tem que construir o teu futuro naquele fim de semana. Ou pelo menos um pedacinho dele. Se você vai ler um livro, você tem que ler um livro que vai construir o teu futuro. Eu fiz isso. Em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado naquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador, para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Porque você vai encontrar muitos desafios na sua jornada. Você já encontra. Só que cada desafio significa que você está crescendo. Ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo o seu domínio sobre o mundo, você esbarra em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo para continuar expandindo. Desafio é bom. Chama de problema, chama de desafio, eu chamo de desafio. Desafio é bom, porque o desafio é que mostra, é um indicador de que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo, é por isso que eu estou encontrando resistência. Ninguém encontra resistência se não está crescendo. Você só encontra se você está crescendo. Resistência significa crescimento. Desafio é bom. Desafio é bom. E eu tenho certeza que cada um aqui também lutou muito. E você tem que honrar a tua história. Você tem que honrar a sua história.
Você tem que honrar a luta que você teve para sentar nessa cadeira aí. Não interessa o que se passou. Interessa que você honra a sua história e sabe que você pode chegar muito mais longe. A lista do objetivo, ela passa pela mentalização, porque a mentalização cria arquétipo. Para quem não sabe, arquétipo é um modelo, é uma forma. Quando você cria o arquétipo de alguma coisa, essa coisa existe porque foi criada. Então, eu faço uma visualização, eu imagino, mas não sei mentalizar. Algumas pessoas dizem assim, não sei como é que se mentaliza. Mentalização é sinônimo de imaginação. Você não pode imaginar alguma coisa? Imagina você dando um beijinho ali naquela pessoa amiga. Imaginou? Pronto, isso é mentalização. E na hora em que você mentaliza, você cria o arquétipo, você cria o clichê daquela coisa. Então existe um clichê no plano sutil, um clichê no plano mental, psíquico, emocional, daquela ação. Criou o arquétipo, a ação já existe no plano mental, mas ela já existe. O principal é nós lembrarmos que ela já existe. E a partir do momento em que ela já existe ali naquele plano, é só uma questão de cristalizar, trazer para o plano físico. E o grande exemplo, sempre repetido, que é um exemplo feliz, é um exemplo que faz as pessoas compreenderem bem o que é a mentalização, ou imaginação, ou criação de arquétipos, é o exemplo da arquitetura, da engenharia, de quando uma pessoa projeta um imóvel. Seja o engenheiro, seja o arquiteto, alguém que desenhou, projetou o imóvel, ele primeiro criou aqui dentro. A partir daqui, ele foi para o desenho, e do desenho, matéria bruta, passou a constituir as paredes, o chão e todas as outras coisas que estão dentro do imóvel. Mas ele primeiro criou o arquétipo. Ele não consegue construir uma coisa que preste sem criar o arquétipo. Eventualmente, eu imagino que em alguns lugares do mundo, as pessoas vão construindo aí, né? Vai subindo uma parede, não deu certo, então demole e faz outra, ou então não deu certo, faz a outra aqui para apoiar, para não cair. Mas não é bem assim que a maior parte faz, né? A maior parte primeiro planeja, projeta, calcula e sabe exatamente o que quer fazer. Mesmo em lugares simples, mesmo nos ambientes indígenas, mesmo na África mais simples, mesmo na Austrália, lá entre os aborígenes, eles têm uma experiência de construir as suas casinhas, as suas ocas, as suas choupanas, e fazem aquilo, não desenham no papel, mas eles têm na cabeça exatamente o que eles querem fazer. Então, a criação do arquétipo é o grande truque, né? A grande alavanca para que você possa transformar a sua mentalização, o seu desejo, a sua vontade de fazer alguma coisa. A partir daí, você já tem isso realizado. Muitas vezes, as pessoas dizem, eu gostaria tanto de ganhar dinheiro. Então, mentaliza. Mentaliza alguma coisa. Mentaliza você levantando a bundinha da cadeira e indo fazer alguma coisa. Pronto, é uma mentalização que cria o arquétipo de que você vai se levantar e vai fazer. Eu gostaria tanto de passar no vestibular, eu gostaria tanto de estudar tal coisa. Mentalize que você está indo e está fazendo o exame, a prova de seleção e que está sendo aprovado e que está entrando. Você não imagina como isso abre portas, como isso facilita a nossa vida. Uma porção de vezes na minha vida, e acredito que na vida de vocês, as pessoas disseram, puxa, mas eu quis tanto isso, às vezes até em relação a você, né? Eu quis tanto você, né? E pau! Aconteceu. Como é que aconteceu? De graça não foi. Vocês mentalizaram. A partir da mentalização é muito fácil cristalizar. É muito fácil. Mas primeiro tem que mentalizar. E como disse a Carla Mader,
é preciso muita matéria mental para que ela acabe produzindo um resultado físico. Então tem que mentalizar bastante. Não pode mentalizar uma vez e pronto, bastou. Aliás, esse ensinamento consta do Prontuário de Swastika Yoga de 1969, quando eu dou o exemplo da quantidade de vapor d'água que você precisa para transformar todo aquele vapor em um copo d'água. Uma sala inteira cheia de vapor, essa sala toda cheia de vapor d'água, não daria um copo d'água. Talvez desse um dedinho d'água. Você precisa, quanto mais sutil é a substância, maior a quantidade dessa substância que você precisa usar para produzir um efeito físico. O que mais? O que faltou? E, finalmente, a persistência, né, Cirilão? Persistência, porque eu até falei nisso numa das aulas que eu dei aqui nesta sala. Que se você persistir, se você for obstinado, você vence em qualquer coisa que você cisme de fazer. Qualquer trabalho, qualquer produto, qualquer projeto, qualquer empreitada, se você enfiar no bestunto que você vai fazer aquilo, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, você faz. Eu me lembro que eu tinha 16 anos de idade, e a minha mãe sempre dizia, menino, você tem ideia fixa. E um dia, lendo um livro de um médico, que estava falando justamente sobre o poder do ser humano, de quando quer uma coisa, ele ir lá e conseguir essa coisa, e ele dizia a frase fatídica, você tem que ter ideia fixa. Aí eu fui lá e mostrei para minha mãe. Eu disse, aí mamãe, olha aqui, ideia fixa, tem que ter ideia fixa. E foi uma ideia tão fixa, que 54 anos depois eu continuo com a mesma ideia fixa de trabalhar, de realizar, de produzir, de escrever, de ensinar, de mudar o mundo. E nós conseguimos, né? Eu sozinho não, porque uma andorinha sozinha não faz verão, mas com um bando de andorinhas nós fazemos sim, aquele bando de andorinhas voando, é verão, não tem mais dúvida nenhuma. Neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso. E nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves.
é preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade numa madrugada de festas. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Control the variety of situations that may pop up in your face tomorrow morning. All that will happen is, you will become a very limited life. You would step out into the world and do whatever that needs to be done, only if you have an assurance, no matter what you walk into, you will not lose yourself. You will walk full stride, otherwise you'll only be a half a step. Most human beings are half steps because the fear of suffering. If this happens, what will happen to me? If that happens, what will happen to me? If you're well managed within yourself, you know how to manage your thought, you know how to manage your emotion, you know how to manage your body, your chemistry, your energy. If you know how to manage all this, what does it matter if you walk into hell, I'm asking? If you are well managed, if you are a heaven within you, what does it matter where you go? Hell also will be an interesting place to go. But if you are ill-managed, then you want to be in a nice place all the time. You will not step out into anything. I'm not saying this is wrong, this is against nature, because in nature, every life is aspiring to be as much as it can be, isn't it? Every life is naturally aspiring. This is not a philosophy, this is not an ideology that you must do this or that. It is natural and intrinsic for every life that it will do as much as it can. From an earthworm, from a worm to an insect to a bird, to an animal to a tree, every one of them are trying to be full-fledged life. If you go against this, simply because of the fear of suffering, then all possibilities of exploring the nature of being human, the tremendous immensity of being human, is just lost upon humanity. Today, you will see this everywhere. When people say, I am only human, they are talking about the limitations of being human. They are not talking about the possibilities of being human, isn't it? If we are the most intelligent species on the planet, if we are the most capable species on the planet, should we be talking about our possibilities or should we be talking about our limitations? Whenever anybody writes or says, oh, we are human, they're always referring to their limitations, never to the possibilities of being human. This is because the most fundamental things have not been taught in our education systems, how to handle your thought and your emotion. Your psychological drama has gone out of control. It's a badly directed drama, believe me. If it was a well-directed drama, you would take it to the conclusion that you want, isn't it? Because it's a badly directed drama, just about anybody can take charge of it. Who is the director of your psychological drama? Just about anybody, isn't it? Anybody can make it into a tragedy. The reason why people have not even learned to manage their thought and emotion. By the time you're 10, you should have learnt it. At 60, people still don't know how to manage their thought and emotion. They're standing up like ghosts in their life. They don't need anybody's help. They can go on endlessly creating suffering for themselves. Now, suppose you did not know how… you have normal hands and you do not know how to use it. What would you call yourself? No, you tell yourself, don't tell me, it's okay. Whatever you think, if you have a normal process of
mental faculty and you do not know how to use it, it means the same thing? Yes or no? Does it mean the same thing or no? You don't have a normal hand, then you can't use it, that's different. We will look at you compassionately. But you have a normal hand and you don't know how to use it. Whatever word you use to call yourself, don't tell me, but the same thing goes if you don't know how to use your thought and emotion towards your well-being, isn't it? Because ill-managed. Because the fundamentals of life are not grasped. What is the nature of my existence? If you don't know this, how do you manage it? Only if you grasp the nature of something, then you learn to manage it, isn't it? You don't even see what it is, how to manage it? There is no way to manage it. So the first and foremost thing, that's why, is called realization. You must understand this. In this country, in this culture, we never refer to any kind of spiritual realization as an attainment. We only said it is a realization. Realization means you simply saw what is already there. You did not invent anything. You did not climb the top of a mountain. You are beginning to see everything just the way it is. But that has become such a rarity that it is being hugely valued. Someone was asking me 3 days ago, I was in Kerala, "Sadhguru, you seem to know everything." I said, "See, there is only one thing I know. I know this one thing from its origin to its ultimate." I said, "I know only one thing and what are you clapping your hands for?" I know only this one thing. But because the nature of human experience is such, you know everything only through this one. Tudo começa na sua mente. Tudo começa na mente. O seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez. Eu quero falar com você como construir na sua mente uma programação mental capaz de fazer de você um homem de sucesso. Em tudo que você colocar a sua mão. Como programar a mente de alguém? Você tem que dizer para ele o quê? Se você programa a mente de alguém, essa programação tem uma técnica e a técnica é dizer, número 1, o quê? A pergunta é, o que você ouviu até aqui? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para a sua esposa? Para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você? E aí, o que você diz determina se você é o homem bom ou o homem mau. Antes de provocar qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que entender o que está acontecendo de errado. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Só que quando você é ferido por alguém, você pode perder a sua capacidade de fazer até aquilo que é simples. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você? Quando eu crescer, eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro. Quando eu crescer, eu quero ser palhaço. Quando eu crescer, eu quero ser policial, eu quero ser artista. Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? Meu filho falou para mim que quando crescer queria ser palhaço. Eu disse para ele, filho, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo, até que você vai aprender como criar o próprio circo. E quando você criar o seu circo, vai ser o mais famoso do mundo. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram isso. Você dizia o que você queria ser e o papai dizia, é isso, filho, acredita, pode sim. Não foi bem assim, né? Uma criança acredita que tudo é possível, ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança.
Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. É a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Eu estou falando rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em um mundo de infinitas possibilidades. Ela tem a mente de rico. E quando a gente acredita em limitadas possibilidades, a nossa mente é de quê? De pobre. Vocês entenderam que não é pobre de dinheiro? Então Deus nos fez com infinitas ou limitadas possibilidades? Infinitas. Mas por que a gente pode, ao longo da jornada, ter deixado de pensar assim? Não diga não para o sonho do seu filho, porque você não sabe o sonho que está dentro dele, que foi colocado por Deus. Quando você diz não para um sonho do seu filho, você é o homem mau. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você, porque alguém disse não para você. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela por quê. É por isso que uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não faz isso, ela fala o quê? Por quê? Só que a gente se cansa e diz assim, porque eu sou seu pai, e eu sei o que é o melhor para você. Você negou ao seu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Por que eu não posso? Ninguém tem o porquê, ninguém tem uma resposta, ninguém diz nada. Essa criança cresce com a mente programada para infinitas possibilidades ou limitadas possibilidades? Limitadas. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela o quê? Diga para ela por quê. Repetição. Fazer isso de forma repetitiva. Você está entendendo hoje que palavras realmente têm o quê? Muito poder, não é pouco não. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Intimidade. O que você diz para as pessoas? Por que você explica isso? De forma repetitiva, em um ambiente de intimidade, ou você decreta o sucesso para essa pessoa, ou o fracasso. Então essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade. Intimidade programa. Com quem você está compartilhando a sua intimidade? Você está dando intimidade para quem? Intimidade eu costumo dizer que é a chave que dá acesso às suas emoções. Quanto mais pessoas íntimas você tem, próximas a você, amigos íntimos você tem, mais pessoas têm acesso às suas emoções, mais pessoas têm condições de programar a sua mente. Qual é o programa de TV que você assiste? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as amizades que você está cultivando, criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tudo isso está programando a sua mente. A mente foi programada. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E essa é a boa notícia. Mas para reprogramar a mente, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu preciso mudar o quê e o porquê. Deixa eu te explicar. 90% da população brasileira tem um QI, coeficiente de inteligência, na média. 5% está acima da média. 5% está abaixo da média. Mas não é o QI que define o seu sucesso. Porque quando a gente fala de programação mental, não é no QI, não é no cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. O seu sucesso depende de inteligência cognitiva e de inteligência emocional. 20% do seu sucesso como homem, na sua carreira, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com Deus, exige de você habilidades cognitivas. E não... Exige habilidades cognitivas e emocionais, mas 20% é cognitivo, 80% é emocional. Exemplo, fazer exercício físico é bom ou ruim para a saúde? Desde que não exista uma restrição médica, fazer exercício físico é bom? Nem todos fazem. Saber o que é melhor para você? Habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Você sabe o que é o certo. Mas entre saber o que é o certo e fazer o certo, está faltando habilidades o quê? Emocionais. Aquela pessoa que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde? Sabe, cognitivamente ela está bem.
ela sabe o que é melhor, ela sabe que ela precisa estar perto dos filhos, ela sabe que ele precisa atender a sua esposa, a esposa dele, claro, sabe disso. Mas por que não faz? Porque está faltando inteligência emocional. A inteligência cognitiva a gente só perde se houver um acidente, um AVC, Alzheimer. Mas a minha inteligência emocional pode subir, pode descer, pode aumentar e diminuir de acordo com os estímulos que eu deixo chegar aonde? Na minha mente. De acordo com os estímulos que dizem o quê, por quê, fazem isso de forma repetitiva e principalmente em um ambiente de intimidade. Meu filho pode acreditar que pode ser palhaço? Ele pode se transformar em um comediante bem remunerado, não pode? Meu filho pode dizer que pode ser lixeiro? Ele pode ser dono de uma indústria de reciclagem. Meu filho pode dizer que pode ser professor? E pode ser o mais famoso do Brasil. Eu não retirei dele possibilidades. Talvez retiraram de você. Não dê intimidade para pessoas que têm princípios e valores diferentes dos seus princípios. Porque essas pessoas, com a repetição, elas vão entrar na sua mente sem que você perceba. Se você der intimidade para alguém que pensa diferente, com o tempo você está pensando do mesmo jeito. E que dia que você vai perceber que você pensou diferente? Quando a dor aparecer. Quando a dor fazer você cair na real. Só que quando você é movido pela dor, você é movido em atraso. Porque alguma coisa tem que acontecer para você voltar para o caminho das infinitas possibilidades. Se você não mudar a sua mente, as coisas não vão acontecer. Você tem N sonhos para realizar, mas o que você vai realizar é aquele que você se preparou em mente, em cérebro, em emoção. Quais são os sonhos que você vai realizar? E todas as vezes que você está diante de um grande desafio, seu cérebro busca no passado um desafio semelhante, para te dar legitimidade. Esse é um funcionamento cerebral. Você está diante de um desafio, casamento, diante de um desafio, realização profissional. E uma das 3 coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa é se realizar profissionalmente, é fazer o que Deus colocou dentro dele, mas que as pessoas esconderam por meio das influências erradas. O palhaço é comediante, o lixeiro é empresário do ramo de reciclagem. Mas as pessoas que estavam próximas a você, a mim, quando nós éramos crianças, não acreditavam nisso e programaram a nossa mente também para não acreditar nisso. Está na hora de voltar a ter mente de uma criança. Mas uma mente de uma criança para começar, porque para executar você precisa ser um adulto. O que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer naquilo que você faz. Ser feliz é se entregar. Engajamento. Eu gosto, tenho prazer e também me entrego. Ser feliz também é fazer isso porque existe um propósito. 3 coisas que concretizam a felicidade na sua vida: prazer, entrega e propósito. Prazer e engajamento só permanecem na sua vida se você descobrir o propósito. Não importa se você nasceu para pilotar um avião, não importa se Deus colocou isso dentro de você. Se o homem mau entrar, ele pode ocultar isso de você. E você pode perder a sensibilidade de fazer escolhas corretas, mesmo que elas sejam simples. Keep your spirits and or your faith up when life gets you down and your goals seem far away. This is a very challenging thing, B-Dog. Quite often when we're feeling down, it's not so easy to uplift ourselves. And sometimes we can kind of get stuck in that funky area of the mind and just wallow in that sorrow, so to speak. And one of the things that my guru used to recommend to me, and just even in general, anybody that asked him to help them get out of a place of funkiness or feeling down, is to uplift somebody else. So what he would say is you would uplift yourself by uplifting someone else. And that was kind of the essence of the message. You uplift yourself by uplifting somebody else.
find a friend, uplift them. You can uplift them by doing something nice for them, something that you know they need help with or they need in their life, but they may not have asked you. But you know, by you offering your help and just doing it for them will make a big difference in their life. Reach out and do that for them. And as you provide them with the selfless service and act of love, you uplift their spirits, and as you uplift their spirits, you uplift you. So this is something that works really, really well, something that I've done myself and continue to do whenever I'm feeling a little down or in a funky place. I'll do that. I'll find somebody that I can uplift, and then by just uplifting them, I find myself being uplifted as well. What do you do about loneliness? Beatouts, my feeling is that loneliness stems from placing your happiness on something or someone else. Basically, you're leaning on something or someone else to make you feel complete or full. And when that person or that thing goes away, you fall down. Quite often, if you really reflect on your life, you find that the reason you're feeling lonely is because you've placed your happiness on someone or something else. And now that person or that thing has gone away, and you feel an emptiness inside of you, and hence the feeling of loneliness. My guru would always advise to me, lean on your own spine. So he would tell me to lean on my own spine. He would even go to the extent of saying, don't lean on him, because he says, if you lean on me, and when I go away one day, you're going to fall down. So place your happiness, place your contentment on yourself, lean on your own spine, turn inward, and uplift yourself. So the way to avoid loneliness is stop placing your happiness and contentment on someone or something else in your life. Learn to lean on your own spine and realize that everything and everyone else in your life is a gift, a wonderful gift to you. You are complete and whole as a person as it is, and everyone and everything else is a bonus in your life. And if you start adapting that attitude, you'll no longer start to feel lonely. Because even if you're by yourself at home, traveling, wherever you may be, you always feel content as a person. And the feeling of loneliness just doesn't come to a person who's feeling content. And then look at everything and everyone else as an additional bonus in your life. Eu queria hoje convidar você para se tornar uma pessoa incomum. O que é uma pessoa incomum? É uma pessoa que foge do natural. O que é uma vida incomum? É uma vida que foge do natural. É aquela pessoa que se destaca no meio da multidão. O incomum, ele foge do padrão. A pessoa comum é aquela que segue o fluxo, né? Ela segue a fila do jeito que ela é, as coisas do jeito que são. Todo dia é a mesma coisa, a mesma comidinha, o mesmo trabalhozinho, o mesmo saláriozinho, o mesmo padrãozinho, e ela não quebra esse círculo. Às vezes a pessoa quer ser incomum, mas com atitude comum, poxa. Ela quer resultado em comum, ela quer ter testemunho em comum, mas ela sempre com aquela atitudezinha comum. É muito fácil você aceitar a vida do jeito que ela é. É muito fácil você aceitar as coisas como se elas fossem assim mesmo. É fácil seguir os padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Difícil é você fugir do padrão. É fácil você descer a correnteza junto com a água. Difícil é você nadar na contramão, contra a correnteza. Ser incomum é falar assim: eu vou quebrar uma regra, eu vou quebrar um padrão. Não quero saber se eu vou tomar um balde de água fria, se eu vou apanhar da vida, mas eu preciso quebrar um padrão. Eu preciso subir de nível. E toda vez que você for querer subir de nível, esteja pronto para enfrentar dificuldades, para enfrentar resistência, para enfrentar pessoas que não querem subir e não querem que você suba, ou pessoas que querem subir, mas não estão prontas para enfrentar dificuldades para subir na vida. Mas não importa o que tentem mudar do lado de fora, o que não pode acontecer é mudar o que, gente? Quem você é, a sua essência de fé. O que não pode mudar é isso. Então, para uma pessoa ser incomum, ela tem que entender uma coisa: aconteça o que acontecer, passe pelo que passar, eu não mudo o que eu sou diante do meu Deus.
problema não é enfrentar a dificuldade. Te jogam para cá, te jogam para lá, criticam, não tem problema. Se manter o mesmo, aconteça o que for. Eu não vou me adaptar ao sistema. Tá bom, onde você está não muda quem você é. A casa que você está não define quem você é. O trabalho que você está não define quem você é. O salário que você ganha não define quem você é. Mas quem é você? Você é filho de Deus. Deus é seu juiz. Então não pode mudar a grandeza que Ele depositou dentro de você. Deus colocou uma grandeza aí dentro. E não interessa onde você está, ou o que você esteja passando, ou a pressão que você esteja enfrentando. Não mude a essência que está dentro de você. Não olhe para os lados, não olhe para as dificuldades, não olhe para problema nenhum. Não baixe ao nível de comum. Você nasceu para ser incomum, uma pessoa acima da média, para brilhar, poxa. Isso paga um preço, não tem jeito. Você vai sacrificar mais, você vai dormir menos. É ou não é? Você agora está pagando um preço para ser incomum. Olha onde você está agora. Então vale a pena pagar o preço. Vale a pena pagar o preço. Se manter o mesmo, aconteça o que for. Eu não vou me adaptar ao sistema.